O profeta Isaías, capítulo 40, o versículo 11 diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Hoje eu quero falar sobre o tema o bom pastor e seu rebanho. O bom pastor e seu rebanho. A falta de pastor é uma condição perigosa. Perigosa para as ovelhas e perigosa para crentes. Deus usa em muitos lugares da Bíblia essas comparações e elas são bastante claras e deixa bastante evidente o que ele está dizendo. Então sim, uma ovelha é um animal indefeso, um animal que é presa fácil, tem muitos outros animais que gostariam de fazer uma bela refeição das ovelhas, e a presença e a atuação do pastor, tanto no campo quanto na igreja, nas coisas de Deus, ela representa várias coisas: proteção, provisão e liderança. Nós lemos no Salmo 24 sobre Deus sendo pastor, e ele apacenta, leva para as águas frescas, aos lugares onde há alimento, protege dos outros animais. Então, provisão, proteção e liderança é aquilo que representa tanto no campo quanto na igreja. Então, sem o pastor, o rebanho fica vulnerável e acaba dispersando, se espalhando, se dispersando. E por rebanho aqui eu quero dizer também ovelhas, só para deixar bem claro aqui, e também indivíduos. No Velho Testamento, nós temos o exemplo do povo judeu. O povo judeu chamado de o rebanho. Se você olhar em Ezequiel, capítulo 34, e no versículo 5 ao 6 de Ezequiel 34, diz assim: assim se espalharam por não haver pastor. Então aqui Deus está falando, se referindo ao povo dele. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Essa palavra pasto, ela significa, inclusive a palavra hebraica oklau, e ela significa alimento, comida, ou até o ato de devorar, ou ser devorado. Então o que fala aqui é que o povo se espalhou, e se espalhou por não haver pastor, e por não haver pastor, eles se tornaram pasto, ou seja, alimento para as feras do campo. E continua, porquanto se espalharam. Então, o fato que eles foram acabar no menu, no cardápio dos outros animais, é porque eles se espalharam. E se espalharam porque não tinham pastor para liderar, prover e proteger o rebanho. Versículo 6 continua: as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. É interessante notar que aqui ele está falando no Velho Testamento, na época do profeta Ezequiel, evidentemente, mas não estava se referindo àquele tempo. E nós podemos averiguar isso porque no versículo 6 fala que as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra. Toda a face da terra. O povo de Deus não andou espalhado por toda a face da terra naqueles tempos. Isso se refere no tempo depois de Cristo, depois da vinda e a rejeição do Messias. Eles foram sim, e estão sim, de fato, espalhados por toda a terra. Essa é a verdade hoje. Então, essa dispersão dos judeus é a manifestação da falta de pastor. E isso justamente é o que nós vemos aqui. Se você olhar no profeta Zacarias, versículo 13, nós vamos ver uma referência do por que isso ocorreu, essa dispersão e essa falta de pastor. Zacarias 13, versículo 7 fala assim: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas,
mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Então aqui a gente vê que está falando sobre Cristo. No versículo 7, que nós lemos aqui, fala contra o meu pastor, é Deus falando, então o pastor de Deus, obviamente Deus não precisa de pastor, era o pastor dele porque era proveniente de Deus, era enviado por Deus, e diz assim, contra o homem que é meu companheiro. Quem é o companheiro de Deus Pai? Deus Filho, o pastor proveniente de Deus. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Foi isso que aconteceu na cruz. Foi isso que aconteceu no Calvário. O pastor proveniente de Deus, o companheiro de Deus, Deus Filho, ele foi ferido, e com esse ferimento do pastor, então se espalharam as ovelhas. Por 2000 anos, um pouquinho mais, o rebanho judeu foi e ainda é disperso. Disperso entre as nações, perseguido e odiado. Nós temos hoje uma guerra, um conflito no Oriente Médio entre Israel e o Irã, e Israel está se defendendo porque o Irã simplesmente não faz segredo para ninguém, anuncia alto e claro tom que quer a destruição completa, total, a aniquilação de todo judeu da nação de Israel. Agora estão reclamando porque foram atacados. Eu não sei por que estão fazendo isso. Por que será que estão sendo atacados? Um grande mistério que ninguém sabe explicar. Um povo odiado, povo dispersado. Agora, a promessa que fala que Deus ele vai ajuntar de novo, ele tem ajuntado, mas até hoje continuam. Eu li uma notícia hoje que as companhias aéreas de Israel, a principal é a El Al, mas existem outras, estão oferecendo transporte, aí eu não vi os detalhes, será gratuito ou não, é bem possível que seja, para trazer para Israel os judeus que ainda estão espalhados pelo mundo. E não é a primeira vez que fazem isso. Houve o recorde de o maior número de passageiros em um avião comercial foi quebrado pela El Al, que mandaram um Boeing 747 Jumbo, tiraram todos os assentos, foram para a Etiópia buscar os judeus africanos da Etiópia e colocaram quase 1000 passageiros ali dentro. Agora era assim, era um sentado em cima do outro, não tinha... Foi tipo o ônibus de Jacintinho ali, que você vê assim na hora do... Pois é, mais ou menos assim, talvez não tão ruim, mas já fizeram isso antes, trazendo as pessoas de volta. Então, até hoje, inclusive de alguns anos para cá, aumentando a perseguição e o ódio contra o povo judeu, muitos judeus têm voltado para Israel, relocado para Israel. Então eles são dispersos e tem sido assim por muito, muito tempo. Mas Jesus, o bom pastor, foi ferido e separado do seu rebanho primário. Qual era o rebanho primário de Cristo, do bom pastor? Os judeus, a nação de Israel. Mas Deus promete juntá-los, promete trazê-los de volta, e isso está em curso nesse momento e vem acontecendo desde 1948. O que foi que aconteceu em 1948? A nação de Israel, que havia desaparecido por praticamente 2000 anos, voltou. Bom, não era bem 2000 anos, era 1948, era um pouquinho menos, mas voltou. Renasceu uma nação, o Estado de Israel, algo que é inédito. Nunca uma nação que havia sido destruída, varrida, desaparecida, tinha voltado de novo. Mas quando é a promessa de Deus, isso acontece. Em Ezequiel capítulo 34, se você puder olhar comigo, a gente leu agora há pouco Ezequiel 34, 5 e 6, vamos ler Ezequiel 34, 12 e 13, que mostra justamente essa promessa que Deus faz de trazer o seu povo de volta. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-eis dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Então aqui é uma das referências que Deus faz, que ele iria juntar o seu povo que estava disperso, juntar o seu rebanho que estava disperso, vulnerável, e
durante toda a história, a gente vê isso na Europa, na Idade Média, eles sendo expulsos e perseguidos, foram expulsos, perseguidos da França, da Espanha, de Portugal, e foram atacados e massacrados. Na Rússia, ainda antes da União Soviética, havia os pogromos, onde os judeus eram perseguidos, odiados, expulsos. Você tem 2 semanas para sair daqui, o que puder vender, venda, o que não puder, carregue, o que não vender nem carregar, deixa aí, e foram expulsos. Isso aconteceu várias vezes, em vários países, de várias formas, um povo odiado e perseguido. Mas Cristo é o bom pastor, sim, mas, e é aqui que nós vamos mudar de marcha um pouquinho, Cristo é o bom pastor e o sumo sacerdote das igrejas locais. E nós vamos agora voltar nossa atenção ao povo de Deus de hoje, que são os crentes. Abra comigo para João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 16. Então nós estamos vendo o bom pastor e seu rebanho. Nós vimos que inicialmente o rebanho de Deus era o povo judeu, e que Jesus era o bom pastor, o Messias, foi rejeitado, foi ferido, e o povo foi então disperso. Mas hoje, o rebanho, as ovelhas, são salvos, as igrejas locais, os crentes. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então a gente vê aqui que existem outras ovelhas. Outras ovelhas, Jesus falou isso, palavras dele, ainda tenho outras ovelhas. Aí ele diz que não são deste aprisco. Que aprisco? Bom, aqui Jesus falando para os judeus, e o aprisco principal, como eu falei agora há pouco, era o povo judeu. Então a audiência dele, a quem ele veio ministrar, foi o povo judeu. Inclusive, precisou Pedro ter uma visão para Pedro, o judeu, e ir para Cornélios, para iniciar o primeiro contato com os gentios. Até então, a igreja em Jerusalém era basicamente uma igreja composta de judeus. Judeus salvos, mas judeus. Então, Pedro abriu essa porta aos gentios, alcançando a família de Cornélio, centurião romano, mas foi Paulo que, na realidade, foi incumbido como sendo o apóstolo aos gentios. Mas esse, então, são as ovelhas que não são deste aprisco, que não são do povo judeu. Isso não era do povo judeu, era do povo gentil, ou seja, todo mundo que não é judeu. Eu sou gentil, você é gentil. Por quê? Porque nós não somos judeus. Então a humanidade está dividida em outras coisas também, mas nesse aspecto dividido entre judeu, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, ou gentil, não é descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Todos descendentes de Adão, todos descendentes de Noé, mas nem todos são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Tá? Então esses são o povo judeu. Então, sem o pastor, o bom pastor, o sumo pastor que é Jesus, então nós como crentes, nós ficamos vagando e desprotegidos. A nossa igreja, graças a Deus, nós levamos centenas, milhares de pessoas a Cristo, e muitas vezes se pergunta, mas cadê esse povo? Era para estar gente aqui um em cima do outro, está lotando estádios de futebol. Infelizmente, a maioria dos crentes não são o que nós podemos chamar de igrejados. Não são crentes que estão fazendo parte do rebanho, eles estão vagando, estão vulneráveis, estão sem liderança, estão sem provisão, estão sem proteção. Por quê? Porque não estão no rebanho de uma igreja local. Então, o sumo pastor quer trazer proteção, liderança para os salvos. Mas como o povo judeu andavam e andam dispersos, não estão no rebanho de uma igreja local. Então, podemos dizer assim, versículo 16 que a gente leu, eles ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor.
Então aqui ele está dizendo que, fazendo referência ao fato que do povo judeu e do povo gentil haverá um só povo. Não há mais diferença entre grego, não há diferença entre gentil, entre judeu, porque nós somos uma nação, um povo em Cristo, pelo sangue de Cristo, independentemente se é judeu, se é gentil ou não. Tá? Então o que nós temos que entender é que nós não devemos sair do rebanho. O que seria o rebanho? Eu vou repetir mais uma vez, deixar bem claro, o rebanho que estamos falando é o rebanho de uma igreja local. Não existe igreja invisível, não porque a igreja invisível universal. A igreja invisível universal não existe. Existe a igreja do Cordeiro, que está se formando e se formará quando todas as pessoas que são parte desta igreja do Cordeiro estiverem reunidos em um local na mesma hora, no mesmo tempo. Aliás, isso é o que caracteriza uma igreja. A palavra igreja, eclesia, significa uma congregação convocada, chamada para fora. Fora do quê? Fora do mundo. E nós nos reunimos, nós nos igrejamos aqui. É deste rebanho local. Não. Todo mundo que é salvo faz parte de uma igreja. Gente, se não está junto no mesmo lugar, na mesma hora, não é igreja. Tanto que quando nós formos embora, quando acabar o culto, nós não seremos mais igreja. Nós seremos indivíduos, crentes, salvos pelo sangue de Cristo, indo para o céu. Tá? Mas a gente não vai ser igreja. Somos igreja agora, nesse exato momento. Nós que estamos aqui, não somos igreja. Mas quando acabar e for embora, a gente não é mais igreja. Então pereça essa ideia que você pode ter igreja em casa, igreja sozinho, eu não preciso de igreja. Não, para ir para o céu você não precisa de igreja. Para ir para o céu você precisa de Jesus. Precisa de salvação, você não precisa de igreja. Mas Jesus morreu para que houvesse igreja. Deus deu a igreja para que a gente tivesse liderança, provisão e proteção. Então, achar que nós podemos fazer parte de Deus sem estar no rebanho de uma igreja local, parte do plano de Deus, quem não está no rebanho local está fora do plano de Deus. Pode ser salvo, está indo para o céu, mas não está seguindo o plano de Deus. O plano de Deus é que todo o seu povo salvo esteja no rebanho de uma igreja local, uma igreja física local. Tá? Não existe igreja invisível, igreja vai existir. Quando? Quando é que todos os crentes de todos os tempos estão reunidos na mesma hora, no mesmo local? Me parece arrebatamento isso. Quando os mortos e os vivos do Japão, do Brasil, não interessa a hora do dia ou da noite, vão ser arrebatados juntos, subirão para os ares, aí vai ter todo mundo, desde Adão, até o último que foi salvo antes de soar a trombeta, todos estarão reunidos no mesmo local, na mesma hora. Isso é uma igreja. Aí sim teremos a igreja do Cordeiro. Até lá são igrejas locais, espalhadas pelo mundo inteiro. São pequenos rebanhos de igrejas físicas locais. Estas formarão. E tem mais, no arrebatamento vai quem estava na igreja local, e aquela pessoa que levamos a Cristo 10 anos atrás, nunca botou o pé na igreja, sabe de uma coisa? Ele vai ser arrebatado também. Porque a condição para ser arrebatado é só uma, ser salvo. Não precisa ter sido fiel à igreja, lido sua Bíblia direitinho, dado ofertas e dízimos, guiado almas. Isso não interessa. O arrebatamento vai ser para quem foi salvo. Então vai os igrejados, digamos assim, e os desigrejados também vão. E vão para onde? Para o tribunal de Cristo, para receber recompensa pelos que fizeram no corpo nessa vida. Então um desigrejado que nunca fez nada para Cristo, não vai ter lá muito galardão. Já alguém que serviu a Deus, foi fiel a Deus, cresceu na graça, à imagem de Cristo, ele quando chegar lá vai receber um galardão eterno maior. Mas vai todo mundo. Mas voltando para a nossa amigável mensagem de hoje. Então aqui, olhe comigo para João 10, 27. A gente leu João 10, 16, onde Jesus falou que tinha outras ovelhas, que não são deste aprisco, que também me convém agregar, juntar elas, e elas ouvirão a minha voz. No versículo 27 de João 10, falando sobre ouvir a voz, olha o que fala aqui em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus falou,
eu conheço elas e elas conhecem a minha voz. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Qual seria a voz de Cristo? Alguém aqui já ouviu a voz de Cristo? Nós podemos ouvir a voz de Cristo aqui, ó. Esta é a voz de Cristo. Então, quem é ovelha, ele ouve a voz. Não é uma voz sonora, mas ouve a palavra, reconhece Cristo. Então nós não devemos sair do rebanho. Nós não devemos sair do rebanho da igreja local. Porque quando saímos do rebanho da igreja local, nós perdemos liderança, perdemos provisão e perdemos proteção. Então sair do rebanho pode indicar, vou deixar bem claro, não quer dizer que é, mas pode indicar não fazer parte do rebanho. Isso é muito sério. Vou repetir. Pode significar. Não estou dizendo se alguém sai da igreja local física, a pessoa não é salva. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pode ser isso. Lá em 1 João 2,19, ele diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, existe a possibilidade de uma pessoa sair da igreja local, se afastar, se desligar, dar as costas, pelo simples fato que a pessoa não é salva. Jesus falou sobre o joio. Que o joio e o trigo parecem, mas não é. Muito parecido, crescem lado a lado, exatamente o que está sendo falado aqui em 1 João capítulo 2,19. O crente que se desliga, a pessoa que se desliga, pode ser que é um crente que se desligou, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas pode ser alguém que na realidade nunca foi salvo. Entrou na igreja, foi ficando, foi gostando. Tem muita igreja que você chega, ninguém pergunta. Eles não pregam o evangelho, não perguntam, não confrontam a pessoa com o evangelho. A pessoa chega, vai ficando. A palavra, as pregações não tratam de salvação. Ninguém aborda ela sobre salvação. E ela vai ficando. Passa 10 anos e acha que por quê? Tem tempo de serviço, tem tempo de banco, acha que é salvo porque está na igreja há tanto tempo. E salvação não é quanto tempo você passa na igreja. Tem igreja que até batiza pessoa que... Né, eu conheço pessoas, não nessa igreja, claro, mas eu conheço pessoas que eu já conheci há algum tempo, que foram batizadas, e pelo testemunho delas, elas não eram salvas. Uma pessoa em particular, que eu estou lembrando aqui, quando essa pessoa tinha lá os seus 14 anos, se aproximaram dela, a liderança da igreja, e falou, não, vamos batizar? A pessoa batizar, mas é que eu não sinto assim, que eu não tenho, eu não sou diferente. Ela estava dizendo o seguinte, eu não sei se eu sou salva, não batizar, mas... Aí disseram para ela assim, você cresceu na igreja, seu pai é crente, sua mãe é crente, você nunca foi no mundo, nunca pintou, nunca bordou, nunca fumou, nunca fez essas coisas. Então, claro que você deve ser batizada. Aí a criatura vai e é batizada. Anos mais tarde, eu encontro com essa criatura, conversando com essa pessoa, vi que ela não era salva, e esse era o testemunho dela. Que absurdo! Aqui isso não acontece, nessa igreja isso não acontece. Voltando para a nossa mensagem. Então saíram de nós, mas não eram de nós. Uma pessoa assim que sai da igreja, até sai porque aquilo não quer dizer muito para ela. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo, o homem natural, ou seja, o homem não salvo, ele não aprecia, não entende, não compreende as coisas do Espírito, porque tais coisas são espiritualmente discernidas, e o homem natural, o homem carnal, o homem que não tem Cristo, o homem que não nasceu de novo, que não é salvo, ele não vai entender. Então o que acontece é que ele vai ficando, e não é salvo. Acaba saindo da igreja, por quê? Porque não eram da igreja, não eram salvos. Quando eu digo sair de um rebanho, de uma igreja local física, eu não me refiro, obviamente, à IBM, a Igreja Batista Metropolitana, me refiro a se afastar de igrejas bíblicas de sã doutrina.
Porque a sã doutrina, ela tem uma característica que muitas vezes ela vai contra a natureza humana. E a pessoa carnal, salva ou não, ela não quer esse atrito, não quer essa... Então o que acontece? A pessoa vai se afastando e acaba não vindo. Por isso que é importante manter a pregação sã, quente, direta. Por quê? Isso vai purificar a igreja. Purifica a igreja. Porque a pessoa carnal, a pessoa não salva, ela não entende aquilo só agride a pessoa. A intenção não é essa, mas ou nós nos curvamos perante a palavra de Deus e deixamos a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, a loucura da pregação da palavra de Deus, salvar, consertar a nós, ou nós vamos recusar aquilo e aquilo vai acabar nos afastando e nos tirando do aprisco. Então, a falta de pastor é caracterizada justamente por sinal de dispersão. Então, quando a pessoa fica faltando o culto, está dispersa, sabe o que é isso? É justamente a falta de pastor. Não que não exista um pastor, mas é a falta de você seguir o pastor. Os judeus estavam dispersos no Velho Testamento e também no Novo, especialmente no Novo Testamento, após que o bom pastor foi ferido. Eles não dispersaram porque faltou pastor, eles rejeitaram o pastor. Eles rejeitaram a Cristo, não foi falta de Messias. O Messias veio, o problema foi que eles rejeitaram o Messias. Mas a falta de pastor, então a dispersação, vulnerabilidade, você fica sem proteção, vulnerável, você vai cair e entrar em situações horripilantes. Por quê? Você não tem proteção. Você é aquela ovelha que não está no rebanho, está lá longe, onde o leão e o lobo podem te atacar, cai na ribanceira, onde você não vai ter garantia de ter bons pastos ou águas para beber. E você então será literalmente devorado pelo mundo, devorado pelo inimigo. 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Essa palavra tragar quer dizer devorar. Quem que ele vai devorar? Quem não está no rebanho. Porque quem está no rebanho tem o bom pastor que vai proteger, vai dirigir, vai liderar e vai prover. Então essas são as outras ovelhas, falando sobre o Novo Testamento, sobre essa era das igrejas locais. Mas além das outras ovelhas, nós temos outras ovelhas rebeldes. Ovelhas rebeldes, 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Essa palavra apostatarão é uma palavra interessante. É a palavra grega aphistemi. A palavra aphistemi é composta de duas partes. A quer dizer ausente ou contra, ela vem de ausente ou contra, mas ela tem um P, que ela vem de apó, de sair, direção para fora, né? Como Apocalipse, por exemplo, tá? Então, é para fora. Istemi significa posição ou situação. Então, são as pessoas que saíram, que apostataram, que deixaram a posição. Então, uma característica de você ser um apóstata é que você estava no lugar certo e você saiu. Você não pode apostatar. É como alguém está lá fora na calçada em frente à igreja e você falar, sai da igreja. Mas eu tô na calçada. Para você poder sair, você tem que estar dentro. Então fala aqui que nos últimos dias apostatarão pessoas que vão deixar o rebanho, que vão sair do rebanho, ou dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Está falando de ovelhas rebeldes que saíram do aprisco e deixaram o pastor. Em última instância, deixaram não o pastor da igreja, mas deixaram o sumo pastor, que é Cristo. E eles então saíram do aprisco, deixaram a igreja, saíram do rebanho e eram
mas não sou mais. Eles deixaram, apostataram, se apartaram. E de onde vem essa apostasia? De onde vem essa partida? De onde vem esse deixar? Hebreus 3:12 deixa isso bem claro. Diz assim, Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Essa frase, para se apartar, é a palavra afistemi, que é a mesmíssima palavra usada em 1 Timóteo 4:1, traduzida como apostatarão. Aqui está, se apartar. Apostatar, se apartar, é a mesma coisa. Então, de onde vem essa apostasia? De onde vem esse se apartar? Vem de um coração mau e infiel. Então, se o nosso coração está mau, se o nosso coração está infiel, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos apartar. Do quê? Do Deus vivo. Do quê? Da sua igreja. Do quê? Da igreja, que é o rebanho local, físico, visível, e o pastor, que está no lugar do sumo pastor, que é Cristo. Então, essa apostasia vem de um coração mau e infiel. E usa, inclusive, a mesma palavra, vou só repetir aqui, afisteme é sair ou se distanciar da posição que tinha, posição anterior. Então, você não manter a doutrina, não manter a sua posição, não manter o seu lugar. Estavam, mas não estão mais. Por definição, apóstatas são, portanto, tolos. Por quê, pastor? Porque o tolo é aquele que conhece, mas rejeita. Eu falei sobre isso outro dia. O simples não sabe nada. O simples, ele erra porque ele não sabe melhor. O tolo não, o tolo sabe. O tolo erra por escolha. É justamente o apóstata. É a pessoa que conhece, que sabe, mas deixou, se afastou, se apartou. Por quê? Um coração mau e infiel. É um tolo. Então, essas apostasias todas geram o que a Bíblia chama de tempos trabalhosos. Olhem comigo para 2 Timóteo 3, versículo 1, onde faz a referência a tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1 fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, note que em 1 Timóteo 4:2 fala nos últimos tempos. Aqui na segunda carta fala os últimos dias. E nós estamos vivendo nos últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos tempos, mas diz assim, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Essa palavra trabalhosos, ela literalmente, a palavra grega chalepos, ela significa perigosos ou até ferozes. Nos últimos dias sobrevirão tempos ferozes, tempos perigosos. Por quê? Justamente por essa apostasia. Ferozes e perigosos. Aí continua, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Aí você vê se nós já não estamos nos últimos tempos. As pessoas se amam. Ou seja, egoísmo desenfreado. Eu me amo a mim, eu me amo. Tudo vem em segundo plano. Primeiro eu, primeiro o meu. O resto que, bom, a gente vê depois. É isso que fala aqui, tá? Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ou blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. O que quer dizer isso, sem afeto natural? Isso daqui, essa palavra usada aqui é a palavra astorges. Ou seja, a falta de storges. Storges é o amor familiar. Não existe uma ocorrência desse amor storges. Só tem aqui que é sem afeto natural, quer dizer sem esse amor. Ou seja, é uma mãe que não tem o amor natural ao filho. É um pai que não tem o amor, o carinho, o cuidado natural ao filho. É um filho, uma filha que não tem o amor, o carinho natural pela mãe. Essas coisas são naturais, até animais têm isso, gente. É a falta daquele amor, o mais óbvio, que é o amor familiar, o amor consanguíneo.
Pois é, nos últimos tempos nem isso vai ter. E a Bíblia fala que o pai vai entregar o filho vai entregar o pai, vai ser mãe contra a filha, nora contra não sei o quê. Últimos tempos, ferozes, trabalhosos, perigosos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. 2 vezes fala o soberbo e orgulhoso, 2 vezes, tá? Teimoso, obstinado é teimoso. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O negócio é farrar, é divertir, é curtir. O negócio é curtir. Tá? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência, tudo isso, toda essa nojeira, transvestido numa capa de piedade. Tendo aparência de piedade. Ainda passa uma de que é espiritual. Passando o ar, são pessoas que incorporam tudo isso e ainda querem se passar por povo de Deus. Por isso que são tempos perigosos, ferozes, trabalhosos. Você não vai saber quem é quem. Aí fala aqui, destes, afasta-te. Não tem amigos assim. Não tem amizade com pessoas assim. Por quê? Porque é contagioso. É perigoso, tempos ferozes, perigosos. Por quê? Pessoas assim são perigosas e ferozes, aqui fala trabalhosos. Você convive com pessoas assim, você vai ter tempos trabalhosos. Você vai ter dor de cabeça. Você vai complicar. O que eu faço? Vou tentar mudá-los. Não, a Bíblia fala, afasta-se. Pastor, se eu casei com um deles. Bom, agora está tarde demais. Deve ter pensado nisso antes. Vamos lá. Essas ovelhas não foram dispersas por falta de pastor. Elas foram dispersas, não foi por falta de uma aprisco, não foi por falta de um rebanho, não foi por falta de um sumo pastor. Elas foram dispersas devido a um coração mau e um coração infiel. Esse foi o motivo das dispersações. Agora, existe, como disse, o sumo sacerdote, que é Cristo, e existe os subpastores humanos, pessoas como eu. E aqui nós vamos entrar na nossa última parte de hoje, que é os outros pastores. Tá? Nós temos o sumo pastor, que é Cristo, e nós temos os outros pastores. Abra comigo para 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, versículo 1, diz assim, aos presbíteros que estão entre vós. Pastor, o que é um presbítero? O presbítero é simplesmente outra palavra, outro termo para pastor. Não é isso. No Novo Testamento tem pastor, tem presbítero, tem mestre, tem uma série de referências, mas isso se refere a um aspecto do ministério, tá? Mas não é uma posição. Tem igreja que tem pastor, diácono, presbítero. Bom, aí você está tentando forçar um pouquinho a coisa, mas tudo bem. Eu sei que nessa igreja aqui nós não temos, tá? Não, o presbítero se você ler os contextos e a Bíblia, o presbítero é o pastor. Eu sou um presbítero. Eu sou pastor também, a mesma coisa. Mas enfim, o episcopo, a palavra episcopo é de epi em cima, escopo de olhar, é o pastor que supervisiona a igreja. O presbítero já é alguém que traz sabedoria, conhecimento, experiência. Pastor é aquele que protege, que guia, que alimenta, faz o papel de pastor. Então, são termos diferentes para a mesma função. Enfim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbíteros com eles, e testemunhas das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então veja bem, os presbíteros aqui estão sendo chamados a fazer o quê? Apacentar o rebanho de Deus. Quem apacenta? O pastor. Então o presbítero é o pastor. Enfim, apacentar o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, mais uma referência ao pastor e presbíteros, alcançareis a incorruptível coroa
da glória. Então, algumas coisas aqui rapidamente. Então, como é que se apacenta o rebanho de Deus? Você tem cuidado dele, você cuida dele. Não por força, mas voluntariamente. Quer dizer isso? Nem que eu quisesse, tá? E nem que eu pudesse. É para apacentar, não por força. Então não é para eu forçar, é para ser voluntariamente. As pessoas devem seguir o pastor e a pregação e a palavra de Deus voluntariamente, não por força. Se você não fizer isso, você vai ser expulso. Sabe o que é isso? É por força. Tem religiões não bíblicas. Vou dar um exemplo. Islã. Uma mulher que sai com o rosto descoberto apanha no meio da rua. Apanha e cai no chão e fica arriada lá. E quem passar pode entrar na festa e... O que é isso? É tentar fazer a coisa à força. Se não vai por bem, vai por mal. Se não vai voluntariamente, vai na força mesmo. Não, infelizmente tem igrejas que o pastor quer enforçar. Eu ouvi relatos de pastores que entram na casa do povo, fazer uma listagem lá, olha, isso está errado, isso não pode. Aí vai no guarda-roupa, essa roupa aqui não pode, essa cor aqui não pode, esse estilo não pode. Gente, não é por força, é voluntário. Eu prego e eu ensino. Quem quiser seguir, joia. Quem não quiser, com todo respeito, problema seu. Problema seu. Se eu estou dando a verdade de Deus, que é a bênção de Deus, e você não quer, o problema não é meu, é seu. Me desculpe trazer assim, mas o problema é seu. Se eu falar assim, não vá por ali, que ali tem um buraco, você vai cair dentro. Quer ir? Eu estou dizendo que tem um buraco, mas você quer ir cair dentro? Boa sorte. Fazer o quê? Não é por força. Não é por força, é voluntariamente. Aí continua. Nem por torpe ganância, ou seja, não é para estar no ministério por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, você tem uma vontade de querer ajudar a apacentar as pessoas. Infelizmente, tem muita gente que está no ministério por causa disso daqui, ó. Eu vou ganhar o quê? Qual vai ser o meu lucro? Qual os benefícios? Pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Eu ia contra isso. Anos atrás, um jovem veio para mim e perguntou, pastor, qual denominação paga melhor? Eu falei, como é que é? Eu falei, eu não faço a mínima ideia. Não, porque eu estava pensando aqui, eu ouvi dizer que... Sabe o que é isso? Torpe ganância. Então, o pastor é para apacentar, esse subpastor é para apacentar, a Bíblia usa o termo aqui, ânimo pronto. Você está disposto, você tem vontade, gosto de ajudar as pessoas. Se você não tem vontade de ajudar as pessoas, pastor, eu fui chamado para o ministério, mas eu não gosto de pessoas. Então, meu querido, você está equivocado. Eu costumo dizer, o ministério seria algo maravilhoso, o problema são as pessoas. Então, se você não quer ajudar as pessoas, então nem entra no ministério, gente. Se você não gosta de problema, de ajudar a pessoa, então esquece, não é para você. Continuando aqui, nem como tendo domínio, mais uma vez falando sobre voluntário, eu não tenho domínio. Eu já falei isso 1000 vezes aqui em cima, eu vou falar mais 1000 vezes. Eu não mando em ninguém, eu não tenho domínio sobre a vida de ninguém. Eu não tenho domínio da minha vida, eu vou ter domínio sobre a sua vida? Não por domínio sobre a herança de Deus. Mais uma vez, tem muito pastor, tem muitas igrejas, não essa, que acha que a congregação é propriedade particular deles. Quando ele fala pula, todo mundo tem que perguntar, quão alto? Está todo mundo a serviço do pastor, ele está dominando todo mundo servindo e adulando e adorando o pastor. Está errado, está errado. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, mais uma vez indicando que aqui está falando sobre subpastor, sumo pastor é Cristo, e o pastor humano da igreja é apenas um subpastor, que segue o pastor, o sumo pastor. Então, a liderança é uma liderança para ser feita voluntária e não forçada.
Então cabe às pessoas seguirem o pastor, não o pastor está arrancando e puxando e amarrando e forçando as pessoas a seguirem a palavra. Tá? Então crentes devem se submeter ao pastor, mas primeiro veja o exemplo de Paulo, 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aí nós remetemos ao versículo 3, servindo de exemplo ao rebanho. Paulo falou assim, olha, eu sou o seu exemplo, me imitem. Vocês me imitam assim como eu imito a Cristo. Aí está tudo certo. Então você veja, o seu pastor reflete Cristo? O seu pastor imita Cristo? Porque se você tem um pastor que não tem as características de Cristo, não está seguindo a Cristo, então você não deve seguir aquele pastor. Tá? Se Jesus demorar e um dia eu não for o pastor dessa igreja, eu vou estar lá no céu, vou estar de olho. Quando acontecer, eu vou mandar uns raios aqui, tá? Para tocar fogo em tudo. Não, sério, um dia que outro pastor ficar aqui no meu lugar, tá? Eu já não gosto de quem seja, estou com raiva dele já, mas o dia que ficar aqui, entenda uma coisa, se ele não estiver imitando Cristo, não estiver seguindo Cristo, estiver fora da palavra, cada um pega um... Não, deixa pra lá. Não vou incitar a violência nos irmãos, mas sigam a mim como eu sigo a Cristo, gente. Não... mas o pastor... Gente, se o pastor está errado, o pastor está errado. Agora, o pastor está errado tem que ser julgado à luz da Bíblia, e não ao gosto da maioria da congregação, mas a Cristo. Enfim, então devemos ver se ele está seguindo a Cristo. Então, uma coisa interessante, em Apocalipse, 7 igrejas, Jesus mandou 7 cartas para as igrejas. Mas note que ele não mandou as cartas para as igrejas, ele mandou as cartas para quem? Para os pastores da igreja. É porque Jesus não falou para os membros? Porque não é assim que funcionam as coisas de Deus. Tem um rebanho, tem um pastor, Deus fala para o pastor e o pastor fala para a igreja. Assim que deve funcionar. Agora, e quando o pastor fala uma bobagem que não está na Bíblia? Então não foi Deus que falou para ele. Quem foi? Aí você que veja quem foi. Eu começaria com o diabo para baixo. Mas se o pastor fala uma besteira aqui que não está na palavra de Deus, então não é Deus que está falando com ele. Não é a palavra de Deus que está falando a ele. Ele não está seguindo, imitando a Cristo. Mas note como Cristo falou para as igrejas através do pastor, que é chamado, inclusive, em Apocalipse, de anjo. Eu sou um anjo. Tá? Eu oficialmente sou um anjo, um mensageiro de quem? De Cristo, que é o sumo pastor, que fala ao subpastor, que é o mensageiro, podemos até dizer um garoto de recados, tá? Eu não tenho problema nenhum em ter esse título, eu sou um garoto de recados do rei, pronto. Tá? Então ele fala para a igreja através do pastor. E como é que vamos saber se ele está falando de Cristo ou inventando? Mais uma vez, você volta para a palavra, como os bereanos. Paulo elogiou os bereanos, que falou, olha, eles checaram tudo para ver se era assim nas escrituras. É a mesma coisa aqui, gente. Tudo que eu falo aqui deve estar aqui. Se não estiver aqui, ignore. Mas se estiver na palavra de Deus, então o seu compromisso e obrigação não é comigo, é com o autor da palavra de Deus, que é o próprio Deus. O próprio Cristo, que é chamado de a palavra de Deus, o verbo. Aí o seu problema não é comigo, é com ele. Então é muito importante a gente conhecer a palavra e usar ela como uma régua, para medir, uma balança, para aferir. Então, pastores na igreja, eles representam, são subpastores que representam o sumo pastor, e a Bíblia fala assim, em Hebreus 13:7, tá? Lá em Hebreus 13:7, quem estiver lá, dê uma olhadinha no versículo 7 de Hebreus 13, que diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Essa palavra tentando é você prestar atenção para copiar. Não é para você olhar e falar, ai que maravilha pastor, você é tão maravilhoso. Não é isso. Eu sei que eu sou, mas não é isso. É você olhar e falar, eu devo ser assim. É você querer imitar, emular aquilo na sua vida. O pastor não é uma espécie de vitrine para falar o quão... Eu sou o ápice do que é ser um crente. Eu sou o modelo de um crente perfeito. Não, essa não é a função do pastor. A função do pastor é ser imitado.
Dá exemplo. Mas vamos lá, versículo 17 do mesmo capítulo, Hebreus 13. Então aqui a gente vê a importância do exemplo dos pastores, que o pastor deve dar e as pessoas devem observar para copiar. Agora vejamos a autoridade dos pastores no versículo 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitando-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então você veja aqui que está falando que devemos obedecer e sujeitai-vos. Aí voltamos lá porque nós lemos que o pastor ele deve apacentar não por força, mas voluntariamente. Sujeitai-vos. Eu não tenho como subjugá-los. O oposto de vocês, os membros, se sujeitarem ao pastor, é o pastor subjugar. Mas aí é com força. É na marra. Eu vou subjugar. Eu vou forçar. Não. A importância é que os crentes devem se sujeitar. Não serem subjugados. Voltando a falar sobre o povo islão. A palavra islão quer dizer submissão. Mas é submissão na marra. Se você não cumprir, se você sair da linha, é cadeia, é morte, é forca, é subjugado. Você é subjugado, você é forçado. Não é assim com Deus. Deus não quer forçar você. Ele quer que você se sujeite. Deus não vai forçar ninguém a ser salvo. Deus não vai forçar ninguém a ser obediente. Quer ser desobediente? Mais uma vez, problema seu, problema meu. Se eu decidir contrariar a palavra de Deus, que é para o meu bem, então Deus não vai fazer. Ele vai falar, então tudo bem. Você vai quebrar a cara. Você não vai ter bênção. Você vai, lá na frente, vai se arrepender. Por isso que eu digo, não vá por aqui. Mas quer ir? Vá. Agora, depois não reclame. E mesmo assim as pessoas vão, quebram a cara e reclamam. Aí culpam Deus, culpam o pastor, culpam a igreja, culpam seja lá quem for. Mundo lá então. Então, obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles. 1 Tessalonicenses 5 e versículo 12, também falando sobre a autoridade dos pastores. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12, fala assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós. Presidem. Quem preside? O presidente. Sobre vós. Então, o pastor, ele preside. Mas tem que haver uma sujeição. O pastor não preside na marra. Ele preside, mas a sujeição é voluntária. E vos admoestam, e os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Interessante, ele termina isso com tende paz entre vós, ou seja, quando não há essa submissão, sujeição à liderança do pastor, o que acontece? Não tem paz. Eu conheço igrejas, aqui em Maceió, em outros lugares, onde não havia essa interação harmônica entre o pastor, onde existem grupos, onde tem politicagem. Eu já ouvi, não nessa igreja, mas uma outra pessoa de uma outra igreja falando sobre um outro pastor que ninguém aqui conhece, tá? Eu já sei que é, não, ninguém aqui conhece. Dizia assim, aquele pastor vai ver, olha, aquele pastor vai ver o que eu vou fazer. Aquele pastor vai ver. Por isso que acaba aqui. Tende paz. Gente, não tem como. A igreja é um corpo. Se o braço está brigando com a perna, o pé está brigando com o pescoço, se o olho brigando com o joelho, não vai ter paz. Não vai ter paz. Então existe essa questão da autoridade dos outros pastores. Então, Jesus está no céu, certo? Jesus está no céu, voltou, sabemos isso, Atos capítulo 1, versículo 8, etc. Ele voltou para o céu, então ele não está aqui. Então o sumo pastor não está mais aqui na terra. Então ele deixou pastores, chamou, equipou pastores para liderar o seu aprisco, os seus rebanhos. Efésios 4:8, 4:11 fala isso. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então Deus deu
Esse termo pastores e doutores não é bem assim. É pastores que são doutores, ou pastores doutores, e doutores se referindo a professores, ensinadores. Tá? Então, não é pastores e doutores, mestres, não. São pastores que ensinam, que são mestres. Um pastor, para ser pastor, ele tem que ter o dom ou a capacidade de ensino, que é uma das suas atribuições. Então, só para começar a aterrizar aqui, nós devemos escolher, não vocês não tem que escolher nada, já estão aqui, então não vão para canto nenhum. Mas nós devemos escolher pastores e devemos escolher igrejas, porque a igreja é um rebanho local, pastores são o pastor, o subpastor daquele rebanho que responde ao sumo pastor. Então nós devemos escolher uma igreja que Deus escolheu, que Deus ergueu, que Deus colocou. Como saber? Mais uma vez, está seguindo a palavra? Está seguindo o sumo pastor? Nós lemos que suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Não é minha voz, é a voz do sumo pastor. Por isso que é tão importante um pastor, qualquer pastor, subpastor, estar pregando a palavra de Deus. Porque é essa palavra que o rebanho vai reconhecer e vai seguir. Então não vem aqui para pregar opinião, achismos e gostos. Não, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Isso parece algo tão simples e tão óbvio, mas infelizmente para grande parte o que se passa por igreja não é pregado. Não é pregado. Infelizmente. Tá? Não tenho alegria nenhuma em falar isso, mas é verdade, tem que ser dito. Tá? Então, se nós não o seguimos, é uma de duas coisas. Ou nós não somos seus, ou seja, nós não reconhecemos a sua voz e, portanto, não o seguimos. Ou nós somos rebeldes e somos surdos voluntários. Que é o tolo. Sabe, mas não vai fazer. Sabe o caminho, mas vai trilhar o seu próprio caminho. Aos que não são seus, então sejam salvos. Não estou falando com ninguém aqui, mas se alguém não é do aprisco, se não reconhece, seja salvo. Simples. Aos surdos, então é preciso se arrepender e voltar para o aprisco. Não só fisicamente, mas também no coração. Porque alguém pode estar no aprisco e ter um coração mau e infiel. E nós vimos que isso leva o quê? A apostasia. Então alguém que está no aprisco, fisicamente presente, mas tem um coração mau e infiel, mais cedo ou mais tarde vai acabar vazando. Mais cedo ou mais tarde. Por isso que é importante a gente proteger os nossos corações. Tá? 1 Timóteo 1, versículo 19, fala justamente sobre tais casos. Pessoas que estão na igreja, coração mau e infiel, e acabam se encontrando nessa situação aqui. 1 Timóteo 1, versículo 19, Paulo escreve a Timóteo, falando sobre um tal de Emineu e Alexandre, e é o seguinte: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Veja bem, se eles naufragaram na fé, naufragar é um termo náutico, marítimo. Para um navio naufragar, ele tem que primeiro estar o quê? Flutuando. O navio não vai afundar se não está flutuando. Ou seja, Emineu e Alexandre estavam na fé, eles não conservaram a fé. Aí que é o problema. Eles não guardaram a fé. Como diz aqui, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando. Então, Emineu e Alexandre rejeitaram conservar a fé e naufragaram sua fé. Eles não tomaram conta da sua fé. A imagem que vem à mente é o seguinte: você tem um navio, está flutuando numa boa, só que você não cuida, você não conserva. Começa a apodrecer, aparece um vazamento aqui, um buraco aqui, uma rachadura aqui, você vai deixando, a água vai entrando, você não liga, não conserva, não conserta, o que vai acontecer? Vai afundar. Por quê? Você não conservou a fé. Você não zelou, não consertou. E quando você ouve a pregação da palavra, quando você lê a palavra, uma das coisas que deve acontecer é aquilo vai identificar o que tem que ser consertado e mudado em nossas vidas. Quando nós rejeitamos isso, vai aparecer os trincos, os buracos, as rachaduras no casco, a água começa a entrar e a fé, o barco começa a naufragar.
É como apostatar. Para apostatar, você tem que estar dentro para ter saído. Para se apartar, você tem que estar dentro para ter saído. Para naufragar, havia um barco, uma nau que flutuava, mas não conservaram a fé, não conservaram a boa consciência, rejeitaram isso e afundou. E esse afundar aqui, Paulo diz que foi entreguei a Satanás. Tá? Não é um termo muito preciso, mas a ideia que tem é que Paulo fez assim, ó. Bom, saíram do caminho, aqui está o caminho de Deus. Saíram para o caminho de Satanás, foram embora. Por quê? Coração mau, infiel. Por quê? Não conservaram a fé, não conservaram a boa consciência. E saíram do rebanho. Era falta de pastor? Não. Se Paulo entregou a Satanás, é porque Paulo, outrora, estava zelando, apacentando. Mas chega uma hora que não tem que fazer. É voluntário. Não é pela força. Então, Himeneu e Alexandre, então, naufragaram a sua fé. Então, para terminar, a nossa relação com o bom pastor vai depender da nossa posição junto a ele, para ter a proteção, provisão, liderança. Isso só é possível estando ligado à igreja, ao rebanho. Isso aqui é a Igreja Batista Metropolitana, tudo bem. Sabe o que isso aqui é? Isso aqui é um rebanho. É um rebanho de ovelhas salvas. Temos que estar ligadas, conectadas com a igreja. Para ser salvo, não. Não. Você tem que ser salvo para fazer parte da igreja. Mas você não tem que fazer parte da igreja para ser salvo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Está sujeito ao subpastor, que está sujeito ao sumo pastor. E estar sujeito ao pastor é algo voluntário, de sujeição voluntária. Não é para ficar beijando meus pés, batendo palma e me adulando e me adorando. Não, 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 não. É algo voluntário. A sujeição ao pastor é quando eu prego, ensino, aconselho e você se submete não a mim, mas à palavra do sumo pastor, a qual eu prego. Essa é a sujeição ao pastor, não a minha pessoa, ou a minha opinião, ou os meus gostos, ou os meus caprichos. De modo algum, de modo algum. Tá? Então, escolha qual vai ser sua igreja e seu pastor, se ligue a elas, porque isso cabe a nós. Ninguém é obrigado a vir para essa ou qualquer outra igreja. É uma escolha, não é por força.